Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 30 de janeiro. O nosso texto é de Gênesis, capítulo 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Lia ao campo e ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Ele disse: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem te dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente procedeste, agora andaste fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se te querias ir embora, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão:
Porque temia, pois, que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre ele. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Disse ela a seu pai: não se acenda a ira dos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente tens me perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os teus carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requerias. Eu estava de sorte que um dia me consumia o calor e de noite a geada. O meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias vazio agora. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, este rebanho é meu rebanho, tudo o que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó lhe chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o nome do lugar Galeede e Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis que este mesmo montão, e eis aqui está essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão e passarem a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seus filhos e filhas, abençoou-os, partiu e voltou Labão ao seu lugar. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão,
Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Levantando-se, ele seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa, em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com ele os publicanos e os pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e dizeram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas ele respondeu, disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não lhe era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Velho Testamento, livro de Ester, no capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até a metade do meu reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: Quem é este? Onde está esse cujo coração me instigou a fazer assim?
e disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester por sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, aquele que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Então nós vimos no nosso texto de Gênesis, no capítulo 31, que quando nós trabalhamos com integridade de coração, o Senhor não permite que nos sobrevenha o mal. E no capítulo 2 de Marcos, nós percebemos o quanto a nossa fé pode abençoar as pessoas. Se a nossa fé for sincera e atuante, nós podemos abençoar aqueles que estão perto de nós. E no capítulo 7 de Ester, nós vimos que a humildade é sempre um traço respeitável do caráter. A rainha poderia pedir qualquer coisa, até metade do reino, mas ela pediu para permanecer viva, ela e seu povo. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, justo, nós te damos graças hoje pelo teu amor e pela tua misericórdia. Clamamos que o Senhor nos ensine a trabalhar de forma íntegra, sincera, verdadeira, com uma fé atuante, para abençoarmos aqueles que nos cercam e que o Senhor possa nos proteger do mal. E que em tudo sejamos humildes diante de todos aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!